Nossa aula nós vamos trabalhar o projeto da Secretaria Municipal da Educação de João Dourado, né, Cidadania, que tem um projeto interdisciplinar, né, que vai trabalhar todas as disciplinas, Educar para a Cidadania, um compromisso de muitas mãos. Então, hoje eu vou apresentar esse projeto com o que vai ser trabalhado, né, daqui uns dias. Então, o projeto interdisciplinar Educar para a Cidadania, um compromisso de muitas mãos, tem alguns subtemas, né? Respeito às relações étnico-raciais, racismo, preconceito, feminicídio, inferioridade humana, lutas de igualdade, movimentos sociais, cultura brasileira, discriminação racial. Então, qual é o público-alvo, né? Alunos do ensino fundamental da rede municipal de João Dourado. Então, tem o período de fevereiro e março, carga horária 57 horas, culminância 26 de março, com sarau literário. O objetivo geral, o que quer alcançar? Proporcionar ao aluno condições para a educação étnicos e raciais, para a promoção da cidadania, aplicação dos direitos e deveres de cada um, formando valores éticos e morais, incentivando a busca pelo conhecimento, para que haja o crescimento pessoal e integração com o meio social, favorecendo uma aprendizagem significativa na formação de seres humanos mais conscientemente participativos e responsáveis no convívio social, né? Então, o período que estamos vivendo é um período difícil, mas que esse tem como objetivo alcançar durante o tempo que vai ser trabalhado. Respeito ao próximo. Quem é o próximo, né? Então, o que eu respeito? É sentimento positivo e significa ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração, deferência, né? Então, o respeito ao próximo é um sinal de respeito a si mesmo. Porque quando a gente age, né, dessa maneira, estará se mostrando digno de que hajam contigo assim também. Então, por isso que temos que respeitar o outro. Mesmo com tantas diferenças em relação a crenças e valores, né, e opiniões, devemos sempre nos lembrar de que somos todos seres humanos e estamos juntos nessa viagem chamada vida. As desigualdades sociais fazem com que alguns tenham muito mais do que outros, né? Então, por isso, hoje em dia, a solidariedade, principalmente no período difícil que nós estamos, é tão importante para minimizar as injustiças, né, que sempre há. Podemos praticar pequenas ou grandes ações, desde que sejam feitas com o coração, né? Então, nós estamos vendo as imagens ali, né, o certo e o errado, e então ame ao próximo, se não pode, ao menos respeite-o, né? Então, é o que nós devemos trabalhar nessa unidade. Como lidar, né, com as diferenças? Então, com as diferenças não se lidam. Então, as diferenças se entendem e se aceitam, pois aquilo que enxergamos como diferente é o lugar comum do outro, é o ponto de referência a que se apegam e que os motiva. Para o outro, o diferente somos nós, né? Então, cada pessoa age, fala, anda, come, pensa, gosta de coisas diferentes de você, né? Tem uma profissão, uma religião, um gosto esportivo, linhas políticas diferentes da sua. Então, é certo que a gente pode, né? Ou você pode ter muitas coisas em comum com esse tanto de seres humanos que existe por aí. Como você pode não ter, provavelmente também não tem, né? Mas por que devemos respeitar o próximo? Por educação, o respeito ao próximo vai além do por favor, com licença e obrigado. Estamos falando de seres humanos. Respeito ao próximo é compaixão, é empatia, é respeitar a si mesmo, entender o lado do outro, não julgar uma pessoa porque ela pensa diferente de você, tem uma cor de pele diferente, um cabelo que não é igual ao seu, ou padrão, né? Que o mundo colocou como certo na sociedade, né? Então, existem alguns exemplos que tem pessoas, né? A gente vê no mundo que trabalham instituição. Então, tem aquele que limpa o chão, aquele que cozinha, né? Aquele que dirige, o gestor. Temos também, né? Todos os profissionais são diferentes, né? Por quê? Que tem um que está na sala de aula, outro é direção? Porque adquiriu mais conhecimento toda a sua vida. Aquele que estudou menos, né? Ele tem também a sua profissão, mas é diferente? Não, né? É, ele aprendeu muito pouco, né? Mas sabe limpar o chão, sabe cuidar do jardim, né? Sabe ser porteiro, né? Então, tudo isso, eles têm direito, né? A ter uma vida digna, né? Então, nós somos feitos de carne, né? Da matéria, carne, o osso, e todos nós somos semelhantes, né? Ou seja, nós temos medo, amamos, sentimos dor. Então, esse respeito, independente de concordarmos ou não, né? É uma obrigação de todos nós. Então, como lidar com essas diferenças? Nós temos alguns tópicos, né? Primeiro, aceite-as. O primeiro passo é aceitar que nem todo mundo pensa igual. Você
né? Entender e aceitar isso de verdade já é o meio caminho andado. Aprenda a ouvir. Para entender o outro é importante ouvir. Só ouvindo que talvez nós compreendemos um ponto de vista diferente. E assim tenhamos, né, uma conversa em que um aprende com o outro. Resolva seus problemas com diálogo. Não adianta ofender, xingar, reclamar, gritar com o outro. Temos que saber dialogar, né? Ter uma conversa saudável. Seja educado, educação é a base de tudo. Trate as pessoas como quer que ser tratado, né? Ninguém gosta de ser maltratado, né? Então, seja gentil com as pessoas. Trate-as mesmo as que você não conhece, como quer que seja tratado. E trate as pessoas mais íntimas de você, melhor ainda, né? Não use a intimidade como desculpa para ser grosso ou tratar mal alguém, né? Mais próximo de você. Então, nós temos esse quadro aí, é um quadro de Tarsila de Amaral, né, de 1933, mostra a miscigenação do povo brasileiro. Nós estamos vendo outra imagem ali, né? Então, a diferença que existe em cada pessoa, mas que somos semelhantes, né? A intolerância na sociedade atual. Então, a intolerância, né, esse ato de, seja de qualquer espécie, fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por isso, todo tipo de preconceito deve ser combatido para no futuro, né, haver uma sociedade mais igualitária e livre. Então, nós sabemos que a intolerância à raça, à religião, opção sexual, política, ou cor, né, são itens que a mídia, né, o mundo fala aí o que é que está existindo. Então, a intolerância, seja de qualquer espécie, raça, religião, opção sexual, política ou cor, fere a declaração, né? Por isso, todo tipo de preconceito deve ser combatido para no futuro haver uma sociedade mais igualitária e livre. Nós estudamos aí. Então, há intolerância no mundo todo. Contudo, o Brasil merece certo destaque nesse contexto, pois é um país plural, com diversas crenças, raças e etnias que mantém tratamento degradante a tantos grupos. No caso do preconceito racial, esse está vinculado à submissão do negro ao branco, né, desde a época do Brasil colônia e perdura até os dias atuais. Visto que os negros ainda buscam seu lugar, né, na sociedade, essa intolerância prejudica a todos, pois provoca atraso no desenvolvimento do país, na medida em que esses indivíduos são humilhados e excluídos com frequência. Além disso, as religiões do candomblé e umbanda trazida pelos africanos escravizados no Brasil também são motivo de intolerância. Isso ocorre por seus praticantes ser tratados pejorativamente, né, como macumbeiros, e sofre com tantas agressões físicas e morais por parte de outras crenças que impõem sua religião como a única e verdadeira salvadora da humanidade. Então, tal fato impede a liberdade de manifestação prevista em lei. Para combater a intolerância, a comunidade, através de aulas e palestras, né, campanhas, deve passar valores de igualdade entre todos, porém respeitando as características e opções de cada indivíduo, sem haver discriminação. Ainda os preconceituosos ou intolerantes devem ser punidos com leis mais severas, né? Então, com essas ações, a intolerância poderá ser erradicada e os países poderão se tornar melhores e mais desenvolvidos. É o que pensa, né? E que vamos torcer para que isso aconteça. Então, o que é intolerância, né? Então, eu coloquei o significado, é um substantivo feminino caracteriza do que é intolerante, ou repugnância, ausência de tolerância ou falta de compreensão, né? Comportamento, atitude odiosa e agressiva de aceitar aquilo que não se quer. Ao ouvir com paciência opiniões diferentes das suas, são virtudes necessárias para a convivência em uma sociedade democrática. Nós vivemos, né? Porém, os tempos em tempos, vemos o enfraquecimento desses valores, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? O que acontece em caráter político, religioso, daqueles que possuem diferentes opiniões, né? É, intransigência a diferentes opiniões. Então, ali, diga não à intolerância, né? Nós estamos vendo ali o negro e o branco, que somos iguais, nada de diferente. E nós vimos também, né, essas reportagens, passa aí os movimentos sociais, né, contra a intolerância, contra o preconceito. Negro sendo asfixiado, né, morto a tiros por pessoas brancas, né? Então, isso tudo é o que o povo quer defender, né? Tem os ativistas que querem defender e lutam para que mude. Então, a intolerância, né? A dificuldade de conviver com as diferenças. Então, não é uma tarefa fácil, né? Nós somos bilhões de indivíduos com opiniões, crenças, valores e contextos diferentes.
e é com frequência que escutamos ou lemos sobre relatos de desrespeito e intolerância em razão de opiniões, né, política, orientação sexual, religião, nacionalidade, raça, etc. Muitas vezes as manifestações de intolerância, né, resultam em violência. A gente vê, né, a polícia bate, outros morrem. Como exemplo, podemos citar uma das maiores tragédias da humanidade, né, que foi o Holocausto durante o nazismo na Alemanha. Naquela ocasião, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, né? O Holocausto foi um genocida, o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né? O líder era Adolfo Hitler, né? Ele tinha intolerância aos judeus, então os homossexuais, as crianças, muitos foram mortos, né? E aí nós estamos vendo a imagem de onde eles ficavam, né? Trancados, cercados por cerca de arames, e muitos foram mortos por causa do preconceito da intolerância, né? Então, vocês vão estudar daqui um tempo sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver os acontecimentos, né? E a gente vê também, é, atualmente, né, o que acontece com a intolerância. A intolerância sempre existiu ou é um fenômeno recente? A dificuldade em aceitar o diferente não é um fenômeno apenas de nossa época, né? Não precisamos ir muito longe. Basta lembrar que em nosso processo de colonização, as diferenças entre as populações que aqui viviam os europeus foram motivo de violência e perseguições, né? Em seguida, a crença da superioridade racial dos colonizadores foi o que motivou a escravidão, né, dos negros, que durou quase 4 séculos. Então, 400 anos, né, nós vivemos aqui no Brasil, o quanto eles sofreram, né, esse preconceito de superioridade racial. Mas, se formos ainda mais longe na história, encontraremos, né, exemplos de impérios. Vocês estudaram ano passado sobre a formação dos impérios, né, que se construíram à base de muita violência, né. Então, eles tinham seus exércitos para invadir as terras, matavam as pessoas e conquistavam as terras, e aí conquistavam seus grandes impérios. De extermínio de populações, né. Os romanos, por exemplo, né, impunham a sua cultura sobre outros povos que se considerarem superiores, né. Então, durante a Idade Média também, católicos perseguiu e puniu aqueles que possuíam uma crença diferente da que pregavam. Então, falando em império, né, os franceses, os ingleses, os italianos, né, todos eles, espanhóis, todos eles conseguiram, né, seus impérios através da violência, de invasões, para poder conquistar, né, a, os impérios aí, o crescimento econômico e social. Então, nós estamos vendo aí quanto a intolerância, né, ainda existe. Tolerância no Brasil e no mundo, né? Então, nós estamos vendo aqui agora que, segundo dados do dossiê, que é o dossiê, né? É uma coleção de documentos importantes relativos a um processo que revelam a vida de um ou mais indivíduos de um país ou de uma instituição. Então, esse dossiê aí, esses documentos, né, sobre a intolerância, são visíveis e invisíveis no mundo digital que nós temos hoje, né, que além a tecnologia, né, leva a esse mundo invisível. 44% dos casos de assassinatos de homossexuais no mundo acontecem no Brasil. Interessante, né? Muito mesmo. Então, os casos de xenofobia no país vêm crescendo nos últimos anos. O que é xenofobia? É aqueles que têm aversão a estrangeiro, né? Também crescem nos últimos anos. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, a cada 15 horas, tá vendo? Há uma denúncia de intolerância religiosa no Brasil. Tolerância religiosa no Brasil, a gente vê mesmo nas reportagens, né? O quanto há. Eles acham que são diferentes, mas a gente sabe que só existe um Deus, né? Então, diversos imigrantes, principalmente da África, né? A gente sabe que os africanos sempre sofreram e até hoje ainda sofrem. E do Oriente Médio, né? Por causa das guerras, saem de seus países por motivos de guerra, instabilidade econômica e perseguição política. Então, eles fogem, né? Procurar um lugar melhor em outro país. Alguns países têm adotado uma política restritiva para a entrada desses imigrantes, né? Que são entendidos como ameaça por parte da população. Uns aceitam, outros não, né? Então, nós estamos vendo a imagem de xenofobia no Brasil. Tolerância é você dar ao outro
aos outros seres humanos todo o direito que você, né, reivindica para si mesmo. Então, nós estamos vendo ali os pessoas do Oriente Médio, né, fugindo com suas crianças para outro país para livrar da guerra e das perseguições políticas. Quais as origens da intolerância, né? Intolerância, eu coloquei alguns tópicos aí. Intolerância, o isolamento e a cultura do medo. Então, a dificuldade em aceitar a diferença faz com que se veja uma ameaça naquele que não é um semelhante. O que, como consequência, gera um isolamento de grupos. Até mesmo nas escolas, né? A gente vê pessoas que, por causa da intolerância, né? Eles se isolam mesmo e saem do grupo e vivem sozinho. Aí vem a depressão e outros problemas, né? Que eles têm que enfrentar. A intolerância, o outro é individualismo e imediatismo. Então, significa que o indivíduo está mais preocupado, o individualismo, né, com as satisfações pessoais do que em pensar no coletivo, aquelas pessoas egoístas. O imediatismo, por sua vez, retrata uma sociedade de pessoas que não se interessam em ouvir opiniões divergentes das suas. Então, acha que só a pessoa que está correta, só a si mesmo e não o outro. As crises políticas e econômicas, né, costuma fortalecer grupos políticos que defendem comportamentos intolerantes. Na política a gente vê muito, né, principalmente na atualidade. Tolerância às redes sociais. O crescimento das redes sociais nos últimos anos contribuiu para que comportamentos intolerantes se tornem mais evidentes, né? Segundo a ONU, a ONG Safernet, entre 2010 e 2013, que é passado, não é nem presente mais, né? As denúncias contra páginas que divulgam conteúdos racistas, xenófobos, misóginos, homofóbicos, neonazistas e de intolerância religiosa crescem 20%. O que é misóginos, né? Então, misóginos são pessoas, indivíduos que sentem repulso, horror por mulheres, né? São os machistas, né? Que a gente chama. E aí também, e por último, para evitar essa intolerância, vem a busca pela tolerância, né? Buscamos viver em uma sociedade saudável e justa. Ter empatia, né? É uma das características que tem que ter hoje. É a habilidade de se imaginar no lugar da outra pessoa, ainda a compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações do outro indivíduo, né? Então, nós estamos vendo aí quais são as origens da intolerância. Então, para concluir, né? Então, eu coloquei como formação humana. Então, para a gente ser um indivíduo, tem que ter essa formação humana, né? Então, nos documentos oficiais da educação, existe uma proposta de formar um ser crítico e capaz de trilhar o seu próprio caminho. Essa proposta, ela possibilita ao educando, né, que é você estudante, adquirir conhecimentos e habilidades essenciais para o exercício da cidadania e inserção no mercado de trabalho, né? Esse é o objetivo da, da, dos documentos oficiais de educação. Então, partindo desse objetivo, os parâmetros curriculares nacionais, né, propõem a efetivação de práticas administrativas, pedagógicas, voltada para a formação do cidadão, né? A gente sabe o que é cidadão. Para que isso aconteça, é necessário que a escola seja coerente com os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. Os princípios éticos, né? Os princípios éticos de sensibilidade, da criatividade, da diversidade, das manifestações artísticas e culturais e os princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, né? Então, a gente viu aí todos os aspectos, né? Das diversidades, as manifestações artísticas, né? Os deveres, os direitos. Então, o mais importante na formação humana é a integralidade do ser e pensar de cada indivíduo no mundo, né? Cada pessoa como pensa. Essa formação, né, prepara o ser humano para produzir as condições de reprodução de sua vida e de suas formas sociais da sua organização. Então, assim, ele poderá construir o seu modo de vida livremente, tendo autonomia para organizar os modos de existência, sendo responsável pelas suas ações, tornando-se um ser humano ético. Então, as pessoas vivem como? Em sociedade. Portanto, todos os seres humanos se relacionam entre si
Embora cada um tenha seu espaço de intimidade, é importante haver momentos de interação, né? Você vê que na escola deve-se interagir em grupos, né? Em dupla, nunca ficar isolado. Um exemplo que mostra bem essa realidade é a convivência, que pode ser aplicada nos mais variados pontos de vista. O mais básico e fundamental é a convivência dentro do lar, com os demais membros da família. É importante que cada um respeite o outro com o objetivo de tornar uma convivência agradável. Então, assim como na família, qualquer outra instituição, a escola, a igreja, né, deve haver essa interação. O comum nas pessoas é estabelecer normas de convivência básica para criar um consenso. Uma convivência agradável precisa de colaboração de todos os integrantes do lar. É natural que haja ao longo do dia momentos de conflito, né? Em qualquer lugar que você for, existe um conflito, situações desagradáveis e discussões, porque conviver também significa compartilhar diferenças de opinião e conhecer o outro em suas manias e defeitos, né? Então, nós somos semelhantes, mas cada um tem seu temperamento, né? Sabe como agir. Porém, a convivência enriquece a pessoa, porque todo ser humano necessita de carinho e reconhecimento. Convivência mostra a inteligência emocional do coração humano, que se baseia no respeito ao próximo, né? Então, foi o que nós estudamos aí, o respeito ao próximo. Então, para tudo isso tem que haver interação, né? Convivência, para que haja um mundo melhor. Então, nós estamos vendo aí a imagem, a educação e valores, né? O caminho para a cidadania. Então, nosso conteúdo, né? Aí tem as referências de onde foi tirado todo o trabalho. E aqui eu deixei, né, a mensagem. Obrigado pela atenção de vocês, né? Então, eu coloquei uma mensagem sobre o respeito aí. É o ato de não fazer os outros que jamais gostaríamos que fizesse com a gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões sem discriminação ou punições, né? É não maltratar, humilhar, não humilhar o outro, né? Humilhar ou espezinhar as pessoas, simplesmente porque nos consideramos certos ou melhores. Respeito. Ninguém te tira ou te impõe, está na formação do seu caráter. Então, nós queremos igualdade entre todos, né? Respeito, amor, atenção e no momento em que vivemos, né, solidariedade. Esse projeto vai trazer assim, vai ser ótimo, né, pra gente, porque é o que precisamos, né, respeito, empatia, solidariedade, amor, compreensão. E aqui fica a apresentação do projeto, viu, na aula de hoje.